Então, ó, sem traumas, sem medos, sem aflições. O que a gente fez aqui? Então, eu estou pedindo aqui, ó, distribuição com todas as frequências. Logo, eu peguei todas essas idades aqui, estão vendo? E coloquei uma após a outra. Então, aqui, ó, 21 anos, 22, 23, 24, 25, 26. Professor, você pulou o 27. É porque, veja, se você Porque tivesse não tem. colocado o 27 aqui, não ia mudar nada. Mas, para todos os efeitos, eu não tenho indivíduo com 27 anos. Logo, eu não coloquei essa classe. Mas dentro de uma lógica, de um padrão, o ideal era que se tivesse colocado 28 e 30. O que é minha frequência simples aqui, meus bebês? Nada mais é do que você contar aqui quantos elementos tem e colocar aqui na minha tabela. Então, acompanhe aqui comigo. Quantos indivíduos eu tenho com 21 anos? 1, 2, 3. Coloco 3 aqui. Quantos indivíduos com 22? 1, 2. Coloco aqui. Indivíduos com 23? 1, 2. Com 24? 1. Com 25? 1, 2, 3, 4. Coloquei aqui. Com 26, eu tenho 1, 2, 3 indivíduos. 28, 1 e 30, 1. Só isso, professor? Só isso. Se você conseguir acertar isso na prova, você já ganha pontos. Então, ou seja, está falando uma coisa fácil. Claro que você vai ver que não é tão simplesinho assim, porque a gente vai ter mais algumas coisinhas. Mas nesse primeiro momento é só isso. Ué, quem é aí também? Ó, os parentes aparecendo aí nas aulas. Então, vamos lá. O que nós temos? Então, pessoal, fiz isso, coloquei as minhas frequências, ou seja, com base nisso, eu sei que eu tenho 3 indivíduos que têm 21 anos, eu sei que eu tenho 2 indivíduos com 22, tá? Agora, o grande detalhe é que aqui eu já dei um mamãozinho com açúcar para vocês. Por quê? Porque eu já ordenei as idades. Tal. Professor, precisa ordenar? Não precisa. Não precisa. O que precisa é você contar aqui certo e classificar aqui. Então, muitas vezes, o que eu oriento meus alunos? Tem várias formas. Principalmente quando a gente vê na aula da semana que vem, que tiver classe, o que eu oriento meus alunos? Faça literalmente um por um do que está aqui. Então, eu vou mostrar para vocês melhor isso no exercício. Mas, então aqui, ó, 21. Então, eu risco 1, 2, 3. Eu risco esses para que eu não conte eles de novo, para que eu não classifique de novo, para que eu não caia no equívoco, no engano de classificar novamente aquilo que eu já fiz. Então, conforme você vai fazendo, sabe quando a gente vai fazer na escola, que a gente faz uns pauzinhos, assim, uns quadradinhos com pauzinho para contar os votos? Mesma regra. 21, 1, outro com 21. E aí você vai fazendo. Aí depois você transporta para cá. Aqui, pessoal, tá muito óbvio. Aqui tá super fácil, porque tá em ordem crescente, do menor para o maior. Além disso, aqui não tem classe. Aqui a classe é unitária, né? Aqui é literalmente tá um número só. É muito mais simples. Fiz isso. O que eu tenho que finalizar aqui agora? Eu tenho que somar. 3 mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 1, 8. Mais 4, 12. Mais 3, 15. Mais 1, 16. Mais 1, 17. Vai ficar fazendo continha de cabeça? Foi aquilo que eu falei na primeira aula. Pelo amor de Deus, não. Você não fará continha de cabeça. Para isso que nós temos a calculadora. Então, você vai pegar e vai somar 1 a 1 aí, bonitinho. Ok? Tranquilo até aqui? Ok, tranquilo. Sandra? Ô, Éder, só uma Eu, dúvida. claro. Na primeira coluna aí, é X? Tem que colocar em cima X? Antes do F1, a primeira coluna. Aqui, peraí, vamos lá, vamos voltar. Ah, tá, Sandra, boa pergunta. X aqui, pessoal,
É porque como eu não nomeei as variáveis, né? Eu chamei de X. Mas, por exemplo, eu poderia colocar aqui idades, porque eu não estou falando aqui no exemplo para vocês que são idades. Então, aqui é o nome da variável que você está classificando, tá bom? Ok, professor. Beleza. E aqui o FI significa a contagem. Tranquilo até aqui? Vamos Tranquilo. aprender a próxima coluna. Gente, é tão fácil ou mais fácil ainda que a primeira. O que é a minha frequência acumulada? Muitas vezes... Deixa eu voltar aqui. Éder, Oi, Edésio. FAC é frequência. Hã? Essa última coluna aí, o FAC é frequência. Espera aí. Opa, aqui, ó. O FI é frequência simples absoluta. O FAC é frequência absoluta acumulada. Ok? O que ela faz, meninos? Ela acumula a frequência simples no momento com a acumulada imediatamente anterior. Com base nisso, eu consigo verificar a frequência absoluta até aquele momento. Então, vamos lá na aula, que aqui parece o conceito parece ser difícil, mas lá é super simples. Olha lá. Então, eu tenho aqui a minha frequência acumulada. Então, eu pergunto para vocês, antes dessa primeira aqui, eu tenho algum número? Não, eu não tenho. Então, é 3. É a mesma que repete aqui. Agora, a minha próxima classe, a próxima linha, foi 2, não foi? Então, o que significa? 2 mais a frequência acumulada anterior, que é 3, vai dar 5. 2 mais 3, 5. Na próxima linha, 2. 2 mais 5, 7. 1 mais 7, 8. 4 mais 8, 12. 3 mais 12, 15. 1 mais 15, 16. E 1 mais 16, 17. Ah, professor, você está brincando comigo. É só isso? Igual eu faço com a minha filha. Juro, jurandinho, né? Por causa que ela viu lá o Malvado Favorito, eu juro para vocês, faço assim. Por que a frequência acumulada ela nos é importante? Porque ela vai mostrando o acúmulo das frequências para você ter uma noção que até aquele momento quantos casos tem ali. Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês aqui, ó, até 25 anos, quantos indivíduos nós temos? Vocês já bateriam o olho aqui e falariam, olha, frequência acumulada, 12. Porque, vejam, eu estou perguntando até 25 anos, quantos indivíduos eu tenho? Vejam, eu não falei quantos indivíduos com 25. Com 25 eu tenho 4. Mas até 25 eu tenho 12. E aí, pessoal, com base nisso, com base naquela frequência ali, quando você tem um número maior, você começa a compreender melhor o seu público, você começa a compreender melhor as classes, você começa a compreender melhor as características das pessoas com as quais você está trabalhando. Por exemplo, tabulei os dados dos meus clientes. A gente vai aprender na semana que vem a melhorar esse número de idade, porque geralmente idade, imagina, se você for colocar ali, fazer uma tabela, idade por idade, não tem o menor cabimento. Imagina, você vai atender indivíduos, talvez crianças, até indivíduos da melhor idade. Então aí vai colocar o quê? 80, 100 linhas? Não, você não vai fazer isso, não tem cabimento, porque a tabela vai se perder, você não vai conseguir enxergar nada. Então a gente vai estabelecer classes. Mas, com base naquilo ali, vamos supor, né? Eu, por exemplo, eu verifiquei lá, olha, o meu maior público está concentrado na faixa entre 21 e 25 anos. Eu posso, então, fazer com base no que isso? Eu posso fazer minhas pós-graduações, eu posso me especializar para atender melhor os clientes dessa faixa etária. É uma área que está crescendo muito hoje, por exemplo, é o atendimento Acabou o psicológico som. para jovens. Porque os jovens... Éder, Opa, perdão, Edésio. repete, por favor, porque o som seu faltou uns 15 segundos aí. Ah, tá bom, desculpa. Então, vamos lá. Então, quando eu tenho ali
quando eu tenho aqui uma tabela como essa, eu conheço melhor o meu perfil do público. Ok, pessoal? Então, vamos entender isso aqui. Se eu analiso isso e eu verifico, vamos supor que aqui fosse um perfil de classes. Então, eu verificasse que eu tenho aqui um público entre, sei lá, 20 e 40 anos. Predominantemente mulher. O que eu faço? Vou verificar o que essas mulheres nesse perfil etário estão demandando hoje para fins de tratamento psicológico. Hoje, por exemplo, as pesquisas mostram na área de vocês que uma faixa etária que cresce cada vez mais a demanda por atendimento psicológico é a faixa entre 15 e 25 anos, jovens. Por quê, pessoal? Entre outros fatores, é uma classe etária aí hoje que apresenta alto índices, suicídio, depressão, entre outros fatores. Nem quero entrar em aspectos religiosos, de pensamento ideológico e tal, porque pode ter. O fato concreto é por que essa faixa etária tem apresentado índices de suicídio tão alto? O que você faz? Fazendo isso, você faz uma pesquisa de campo com grupos dessa faixa etária para atender e melhorar o seu atendimento desse tipo de cliente seu. Então, a estatística, quando você coloca o dado ali na tabela, ele ajuda a melhorar o quê? A você visualizar e compreender os dados diversos. Eu dei um exemplo aqui, mas eu vou mostrar outros. A técnica vocês aprenderam? Tranquilo? Todo mundo aí? Ok. Show de bola. Bem simples, né? Muito bem, meus bebês. Então, vejam que é fácil assim. Hashtag fica a dica. A sua última classe, estão vendo aqui a última classe antes da linha do somatório, a sua frequência acumulada aqui, ó, absoluta acumulada, esse número aqui tem sempre que bater com o total aqui, ó. Se não bater aqui, você fez errado. Ok? Tem que bater. Se não bater, ou você contou errado, ou você somou errado. Simples assim. Ponto. Tá bom? Quando a gente for aplicar prova, pode ficar tranquilo, que eu geralmente brinco com os meus alunos, né? Eu brinco que aluno, né? Deixa eu até não gravar isso, porque senão eu posso... Vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Se entendeu essas duas direito, a outra é consequência. A diferença é que a outra, agora a gente tem que fazer uma divisão. Só isso, professor? Jura? Juro, jurandinho. Só uma divisãozinha. Divisão básica. Vai fazer na calculadorazinha, sem estresse. Foco aqui, meus bebês. Como eu disse para vocês, uma coisa é você trabalhar o número, outra coisa é você trabalhar porcentagens, tá bom? A frequência relativa, olha aqui, chamando até a atenção da Kate, aquela pergunta inicial que ela havia me feito com relação aos números inteiros, né? A frequência relativa, tá, Kate? Geralmente ela é apresentada na tabela de forma decimal, tá bom? Ou tem alguns autores que usam já a porcentagem direto, ok? Aqui nós vamos trabalhá-la de modo decimal. Professor, o que é número decimal mesmo? É aquele número que tem uma vírgula, 0,1, 1,2, isso são números decimais. Como é que você calcula o FI, que é a minha frequência relativa? Como é que você faz isso? Você vai pegar o FI que você calculou de cada linha e vai dividir pelo número total que você tem. Só isso, professor? Só isso. Vamos lá? Olha aqui. Essas duas já estavam preenchidas, certo? Vou colocar aqui. Essas duas já estavam preenchidas, correto, pessoal? Essa e essa daqui. O FI e o FAC você já preencheu. Todas as minhas tabelas que vocês vão preencher sempre terão esse formato. 4 colunas e uma coluna de variáveis que vocês vão preencher. Sempre vai ser isso. Então, olha aqui. Essas duas a gente já tinha ensinado. Como é que é essa daqui mesmo? Vamos lá. Quem tiver uma calculadora aí fácil ou puder pegar o celular, quem tiver, quem não tiver depois, pode fazer tranquilo, que não tem pressa. O que você faz aqui? Fácil assim, ó. 3 é o FI dividido por 17.
3 dividido por 17 dá 0,18. Aqui, eu estou usando arredondamento de duas casas. Nos meus exercícios, padrão, sempre, regra, 4 casas depois da vírgula. Tem um porquê, tá bom? Tem um porquê, não é porque o professor é um insuportável, não. Até porque também isso é verdade, mas não é só por isso. Tá? Então, 4 casas depois da vírgula. Aqui só foi para dar uma explicação básica para não colocar muito número na cara de vocês logo. Então, ó, 3 dividido por 17, 0,18. 2 dividido por 17, 0,12. 2 dividido por 17, 0,12. 1 por 1. 1 dividido por 17 dá 0,06. 4 dividido por 17 dá 0,24. Você vai fazer isso até o final. Quando você somar todos os números decimais, quanto que tem que dar, professor? 1. Pode ser que, por critérios de arredondamento, aconteça de dar 0,99999, 0,9998, 1,0001. Tudo bem, tranquilo. É o que a gente chama de diferença de máquina. Não vou cobrar de vocês a ferro e a fogo arredondamentos. Por isso que eu já estou pedindo 4 casas, para que vocês não caiam no erro. Então, fez tudo, igual aqui. Depois que você fez todas as divisões, linha por linha, o número pelo total, número pelo total, número pelo total, é só fazer o quê? Somar tudo. Sempre vai ter que dar quanto, meus bebês? 1. O que que isso representa? Até aqui todo mundo acompanhou bem? Deixa eu olhar vocês aqui. Até aqui todo mundo entendeu? Ok. Tranquilo, não é difícil, né? Vamos continuar a explicação. Professor. O que que quer dizer esse número, meus bebês? Esse número aqui, ele está em decimal. Mas qual a diferença do número decimal para uma porcentagem? Porcentagem, como o próprio nome fala, é por 100. O que que significa? Isso aqui deu 0,18. Isso quer dizer que 18% das pessoas desse grupo tem 21 anos. 6% das pessoas desse grupo tem 28 anos. 24% das pessoas, falando de modo arredondado, tem 25 anos. Professor, como é que você chegou nessa conclusão? 24 vezes 100. Quando você multiplica por 100, você acha a porcentagem. Entenderam até aqui? Então, o que quer dizer esse 1 aqui embaixo? Esse 1 aqui embaixo é 1 de 1 inteiro, 100% dos indivíduos. Sandrinha, eu vi que você balançou a cabeça, entendeu ou não, minha bebê? Professor, eu entendi, mas eu queria que repetisse de novo como é que faz a porcentagem, por favor. Ah, tá. É simples, minha bebê. O número que tá vendo, você tá vendo esse número que tá aqui? Qualquer um número desses em decimal, se você multiplicar por 100, Sandra, você acha o número dele na porcentagem já para colocar aquele sinalzinho do porcento. Ah, tá. Então é só multiplicar por 100. Isso. Professor, precisa fazer isso? Não. Não precisa. Pegou lá a calculadora, dividiu 3 por 17, só colocar o resultado aqui. Não quero mais nada. Tá bom? Sim. Aí é a terceira coluna. Terceira coluna. Só falta uma. Adivinha o que é essa uma? Porcentagem. Não. Essa aqui, ó, é a frequência relativa acumulada. Ela acumulada é o quê? O que parece mesmo? É a mesma coisa como a gente fez essa daqui, ó. Só que agora a gente vai usar essa linha, essa coluninha aqui. A fórmula tá aqui. Para quem quiser fazer cálculo bonitinho, o que que você faz? Opa! Como é que você faz? A fórmula, presta atenção. Tem duas formas. Eu considero a outra que eu vou explicar mais fácil, mas fica a seu critério. Frequência acumulada. Você pega o valor da FAC que você calculou e divide pela quantidade de elementos. Ok? Como é que faz isso, professor? Vamos entender? Olha aqui, FAC, estão vendo? 3 dividido por 17, 0,18.
5 dividido por 17, 0,29. 7 dividido por 17, 0,41. Assim por diante. O final vai dar quanto? Sim. 17 dividido por 17 deu 1. Essa é uma forma. Sandra? Aqui. Então não precisa fazer o multiplicado por 100? É melhor fazer como você ensinou agora? Não, Sandrinha. Sandra, você não Oi. vai fazer o multiplicado por 100. O por 100 que eu mostrei aquela hora é só para te explicar o que cada número desse significa. Aqui agora já é outra coisa. Tá bom? Uhum. Uhum. Ok. Entendi. Vamos lá. Com calma. Qualquer dúvida, vocês me param aí. Qualquer coisa, se precisar, gente, caso vocês queiram e tenham disponibilidade, eu ativo uma nova reunião, tá bom? Porque a nossa aqui ela tá começando a chegar perto do final, mas tá tranquilo. Vamos lá. Então, para fazer a FRA aqui, ó, como é que eu faço? Duas formas. A primeira delas, a fórmula, que é o clássico. 3 dividido por 17, ou seja, é FAC dividido pelo meu N, pelo meu somatório, número de indivíduos. 3 dividido por 17 dá 0,18. 5 dividido por 17 dá 0,29. 7 dividido por 17 dá 0,41. Assim por diante. Ok? Tá claro desse jeito? Agora, Éder, qual que é o jeito que você orienta, que eu acho muito mais fácil? Como é que a gente fez aqui mesmo, que até a Letícia acabou de me perguntar? Não era esse mais o anterior e colocava aqui? Você pode fazer a mesma coisa aqui. 0,18 mais 0, 0,18. É que aqui está arredondado no Excel, então os números podem dar uma variaçãozinha, tá bom? 0,18 mais 0, 0,18. 0,12 mais 0,18, aqui está 0,29, mas no caso, né, é só arredondamento. 0,12 mais 0,29, 0,41. 0,06 mais 0,41 deu 0,47. Assim por diante. 0,24 mais 0,47, 0,71. 0,18 mais 0,71, 0,88. 0,06 mais 0,088, 0,94. 0,06 mais 0,94 deu 1. Então você tem um jeito ou de outro, porque a frequência relativa acumulada, a forma de calcular dela é igualzinha a essa daqui que a gente tinha feito. A diferença é que essa acumulada você usou o FI, ok? E essa frequência relativa você vai usar o FR. É a mesma coisa. O que quer dizer isso, professor? Esse é o último slide, tá? O que quer dizer isso, professor? Por exemplo, número de indivíduos até 23 anos. Eu tenho 0,41. Aí é isso que eu estava explicando naquela hora, Sandra. 0,41 vezes 100 dá quanto? 41%. O que quer dizer isso? No total de indivíduos no meu grupo, 41% tem entre 21 e 23 anos. É isso. Professor, Ok. nós temos essa aula gravada para a gente ficar ouvindo o senhor explicar e fazer os exercícios? Minha bebê, gravei lá bonitinho para vocês, um passo a passo de novo, tá bom? O senhor vai enviar para nós. Já vou colocar agora no YouTube. Ouvindo você falar, a gente consegue fazer, mas depois que apaga aqui, ó. É assim É mesmo. muita coisa para entender. Ó, e não se iluda, tá? Vou voltar aqui. Não se iluda, Sandra. O que você está falando é a maior realidade. Aqui agora, ao vivo, pô, professor, você está de brincadeira comigo, isso é ridículo, isso é idiota. Ok. A hora que começa a fazer, dá um trabalho. Dá um trabalho, meu muita bebê. coisa. Então, né, só para que vocês matem a curiosidade aí de vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês o que vocês vão receber já já, tá? Éder, Oi, Edésio. mas você quer... Só mostrar para a Sandra aqui, tá bom? Só um minutinho, meu querido, por gentileza. Aliás, para a Sandra não, para mostrar para todos vocês, né? Isso se eu parar de brigar com a máquina.
Eu estava em dúvida o que significava o FAC, o que significava a sigla. Ah, tá. A sigla representa o nome de cada técnica. FAC, frequência absoluta acumulada. FI, Ok. frequência simples. FR, frequência relativa. FRA, frequência relativa acumulada. Agora, cobrar isso na prova eu não vou cobrar, não. Inclusive, eu dou a tabela pré-preenchida, você só tem que preencher os números, tá bom? Sim, sim. Obrigado. Nada. Quem foi que falou? O José. José. Beleza. Olha aqui, meus bebês. Vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui minha tela da internet? Ok. Olha aqui, ó, as 3 aulas que eu dei para vocês hoje. A aula. Tem inclusive outras aulas das minhas disciplinas aqui, porque é a forma que eu estou fazendo para tentar ajudar meus alunos, tá? Mas as aulas de vocês estão aqui, ó. Aula 1 de revisão de conceitos básicos. Eu criei um canalzinho aqui, né? A aula 2 de conceitos de amostra, que eu expliquei aquela questão da metodologia de composição da amostra. E a aula de tabela de frequência. Tá vendo aqui, Sandra? Aí eu já vou mandar o link no grupo para que vocês já possam acessar direto. Fechou? Ah, tá. Eu já ia pedir o link, é o desespero, viu? Não, imagina. Mas Normal. tranquilo, O professor, que obrigada. eu não mostrei antes, pessoal? É porque, por conta dessas questões de ajuste da faculdade, o ponto é esse. Eu não sei se semana que vem eu vou ter autorização para fazer isso. Acho que sim. E se eu tiver autorização, eu vou continuar gravando e disponibilizando lá, porque eu acho que facilita para depois vocês enxergarem. Porque uma coisa é a aula presencial, que você vai ali, tira dúvida, orienta. Como é que funciona a minha aula? Essa aula, por exemplo, eu dei essa aula hoje. Como é que seria a minha próxima aula? A gente iria fazer só exercício, Sandra. Só exercício. Ia praticar para poder tirar dúvida. Aí depois fez os exercícios, aprendeu bem, próximo conteúdo, assim por diante. Mas desse jeito não tem como. Então vocês vão ter que fazer o exercício meio online e eu for tirando dúvida no grupo conforme for possível, tá bom? Kate, você queria perguntar, meu bem? Ok, professor. Bacana, pessoal. Éder. Oi, Edésio, desculpa. Edésio. Pois não. Mas você diz que nós temos que usar, depois da vírgula, 4 números. 4 casas, 4 casas. Vou te explicar o porquê. Não dá para arredondar, não. A gente não pode arredondar igual o exemplo que teve aí. Vamos entender a situação, tá bom? Que fique bem claro. Na prova, vai ser só 2 casas, porque os números depois vão ser 0, 0. Tá bom? Então, na prova, eu facilito a vida de vocês. Mas no exercício, é aquela coisa. Eu sou meio bruxo na prova, no exercício, mas na prova, se o Palmeiras não tiver perdido ou eu não tiver de muito mau humor, eu sou um anjinho. Eu te ligo daqui a pouquinho, eu tô em aula. Então, como é que funciona? Vejam, agora eu costumo dizer para os meus alunos assim, a minha prova depende dos meus alunos. Quando se comportam, são bonzinhos, anjinhos comigo, minha prova também é bacana. Quando conversa, põe fogo na sala, belisca o outro, aí não tem jeito. Aí eu faço provas para poder... Porque eu sou, infelizmente, não é muito bonito falar isso não, mas é a verdade, eu sou uma pessoa vingativa. Então, o que eu faço, pessoal? Brincadeiras à parte, então, geralmente eu faço assim. As minhas provas, elas são muito mais tranquilas que meus exercícios. Porque prova eu preciso mostrar para vocês que vocês sabem fazer. Mas exercício é a hora que a gente pode cobrar mais do aluno. Porque prova, essa é a minha visão do assunto, né? Até com base em estudos, psicologicamente e biologicamente, o indivíduo está alterado na hora da prova. Ele está sob forte condição de estresse, ele está com excesso de adrenalina no organismo, o coraçãozinho dele está assim, ó, puf, 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 puf. Cara, é normal. Então, quer dizer, esse indivíduo sob essa condição de estresse, eu vou colocar ainda uma situação para pegar ele. Aí, cada professor é professor. Só que não se iludam. Eu cobro, eu sou exigente. Mas daí, a ficar fazendo molecagem e colocando coisas difíceis, não. Só para o Edésio e para que vocês entendam o porquê das 4 casas. Tem um motivo. Não é uma coisa que saiu da minha cabecinha ao léu, não. Pega a calculadora de vocês, quem tiver com a calculadora aí agora, coloca assim, 0,5
ponto, pega a calculadora e coloca assim, 0,1592. 0, deixa eu até anotar aqui para não esquecer. 0,1592. Colocaram? 0,1592. Fizeram isso? Esse é o número decimal. É o número quebrado, viu, Kate? Por isso que eu falei para você que eu achava estranho aquela definição de número inteiro. Depois você me manda o link que a gente bate um papo, tá, minha bebê? Então, colocaram isso? Agora pega e multiplica por 100 na sua calculadora. A priori, quanto que deu? 15,92. Certo? Ok. A porcentagem já está com 2 casinhas decimais. 15,92. Então, esse quebrado percentual, ele é importante. É só por isso. Para a hora que vocês precisarem trabalhar com porcentagem, as 4 casas, quando você multiplica, já fica com 2 casinhas decimais em porcentagem. Só Professor, isso. Pois não, meu querido? É por isso que a gasolina é computada assim, né? O preço da gasolina. Um bom exemplo, meu querido, um bom exemplo do nosso cotidiano, que fica aqui, então, já de cara, a minha opinião pessoal. Eu acho isso uma safadeza sem tamanho, tá? Eu não gosto. Por quê? A nossa moeda, no ponto de vista corrente do dia a dia, ela é com 2 casas. Tá claro isso? Mas quando a gente faz a transferência do preço do barril do petróleo, converte ele do dólar para o real e toda a parte de insumos, realmente tem que colocar mais casa ali porque tem uma discrepância grande, tá? Mas eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque no dia a dia do trabalhador, da pessoa comum, do senso comum, da população em geral, ela não entende a terceira casa, por como é que você vai lá e cobra isso dela? Aí, às vezes, ela cria umas bobeirinhas ali, do ponto de vista visual, que incomoda a pessoa. E vou além, tá? Eu vou mandar um novo link só para poder me despedir de vocês, que está no último minutinho. Quem quiser acessa, tá? Só para a gente poder se despedir. E eu explicar dos exercícios. Rapidinho, pessoal. Prometo que vai ser 5 minutinhos. Mas o que me incomoda? É porque muitas vezes aquela casinha a mais ali, Edésio, é ela que é a casa sabotada nas bombas para enganar os consumidores na hora do preço. Então, isso me incomoda. Tá? Me incomoda. Então, às vezes, a manipulação, geralmente,